Hi everyone, welcome, let's learn English. Oi pessoal, tudo bem? Vamos aprender inglês? Na aula de hoje nós iremos aprender a diferença entre then com a letra A e then com a letra E. E fica até o final porque teremos um bônus. Então já vai deixando seu gostei para mim, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e vamos começar. Então hoje nós vamos aprender a diferença entre then com A e then com a letra E. Vamos começar com then com a letra A. O then com a letra A, ele é utilizado para fazer uma comparação. Isso mesmo. O then é usado para juntar duas partes de uma comparação. Vou dar um exemplo. My son is taller than yours. Quer dizer o quê? Meu filho é mais alto do que o seu. Veja aí que a gente utilizou o then com a letra A para fazer uma comparação. A moça está comparando a altura do filho dela com o da outra. Então, o then aí foi usado para juntar duas partes de uma comparação. My son is taller than yours. Meu filho é mais alto do que o seu. Inclusive, você está vendo esse yours aí? Eu já fiz uma aulinha aqui no canal sobre pronomes possessivos. O link está aqui na descrição. Clica lá no link depois deste vídeo para você aprender mais sobre como usar o yours e outros pronomes possessivos. Mas continuando, tem mais, isso mesmo. O then também é usado com as palavras more ou less para comparar números ou quantidades. Então, existe o more than e o less than. O more than quer dizer mais do que e o less than quer dizer menor do que. Observa aí que esse then é com a letra A nos dois casos. More quer dizer mais, enquanto que less quer dizer menos. Então, more than, mais do que, less than, menor do que. Vamos de exemplo. The purse cost less than I expected. Well, I spent more than I intended to. O que isso quer dizer? A bolsa custou menos do que eu esperava. E o que a moça respondeu? Bem, gastei mais do que eu pretendia. Veja aí que nós utilizamos na primeira conversa o less than e na segunda conversa a gente utilizou more than. O less than quer dizer menos do que. Então, the purse cost less than I expected. A bolsa custou menos do que eu esperava. E no segundo caso, nós utilizamos o more than, que quer dizer mais do que. Well, I spent more than I intended to. Bem, gastei mais do que pretendia. Então, a gente também pode usar o more than e o less than, como a gente viu aí nesses dois exemplos. Isso tudo é o then com a letra A. Agora, nós vamos aprender o then com a letra E. A primeira coisa que a gente tem que saber é que o then com a letra E, ele possui diversos significados. Nós vamos aprender alguns deles aqui nessa aula. Bom, o primeiro significado de then com a letra E quer dizer naquela época ou até lá. Isso mesmo. Then significa em um determinado momento no passado ou no futuro. Calma que eu vou dar um exemplo. I was working in New York then. O que quer dizer isso? Eu estava trabalhando em Nova York naquela época. Então, I was working in New York then. Veja aí que a gente utilizou o then com a letra E. E, nesse caso, o then com a letra E quer dizer naquela época. I was working in New York then. Eu estava trabalhando em Nova York naquela época. Veja aí que, nesse caso, a gente utilizou o then para mostrar um determinado momento no passado. Agora, vamos aprender um exemplo em que a gente utiliza o then para mostrar um determinado tempo no futuro. Aqui o diálogozinho. Give it to me next week. Sure, I'll finish by then. Quer dizer o quê? Me dê na próxima semana. Aí a moça respondeu, claro, vou terminar até lá. Veja aí que a gente utilizou o by then, né? O then com a letra E. E nesse caso, o then significa até lá. Está mostrando algum momento no futuro. Sure, I will finish by then. Claro, vou terminar até lá. Então, esse foi um dos significados de then com a letra E, que quer dizer naquela época ou até lá. Agora, nós vamos aprender um segundo significado de then com a letra E. Then com a letra E também pode significar então, depois e daí. Isso mesmo, then também é usado para dar sequência a ações. Eu vou dar um exemplo. I'm not a good dancer.
What do you like then? Eu não sou uma boa dançarina. Do que você gosta então? Veja aí que a gente utilizou o then com a letra E. E nesse caso, o then, ele quer dizer então. Então, I'm not a good dancer. Eu não sou uma boa dançarina. What do you like then? Do que você gosta então? Outro exemplo. Let me finish reading the news, then we will go. Deixe-me terminar de ler as notícias, daí nós vamos. Veja que a gente utilizou o then com a letra E aí. E nesse caso, o then significa daí. Let me finish reading the news, then we will go. Deixe-me terminar de ler as notícias, daí nós vamos. E um outro exemplo. I studied math and then science. Eu estudei matemática e depois ciências. Veja aí que a gente utilizou then com a letra E e nesse caso then significa depois. I studied math and then science. Eu estudei matemática e depois ciências. Então, esses foram os significados de then com a letra E. Veja aí que ele possui vários significados dependendo do contexto, não é mesmo? E agora nós vamos para o bônus. Você sabe o que é rather than? Rather than quer dizer ao invés de. E preste atenção que esse than aí é com a letra A. Rather than com a letra A significa ao invés de. Então, rather than significa ao invés de e é usado especialmente quando você prefere uma coisa à outra. Vou dar um exemplo. I would like to stay at the beach this morning rather than at home. Que quer dizer isso? Eu gostaria de ficar na praia esta manhã ao invés de ficar em casa. Veja aí que a gente utilizou o rather than com a letra A. E o rather than significa ao invés de. Ou seja, a moça preferiu ficar na praia na parte da manhã do que na casa dela. I would like to stay at the beach this morning rather than at home. Eu gostaria de ficar na praia esta manhã ao invés de ficar em casa. Então, não se esqueça, rather than com a letra A quer dizer ao invés de. Então é isso, pessoal. Essa foi a aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o gostei para mim, se inscrever no canal, ativar o sininho para novas notificações. Comenta aí embaixo o que você achou. Não se esqueça de assistir outros vídeos do canal. E muito obrigada por assistir. Thanks for watching. Bye bye. Tchau, tchau.